Vamos agora ao novo episódio do quadro que trata das questões jurídicas do meio rural, o direito agrário. No seu último destaque, o advogado Pedro Putini Mendes mostrou as diferenças na lei para os prazos mínimos de arrendamento e parceria, que variam de acordo com o tamanho da atividade contratada. Hoje, o especialista em leis agrárias retorna com o seu quadro para explicar se é correto manter apreendidas mercadorias fiscalizadas pelo ICMS, o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços, tanto de transporte interestadual quanto intermunicipal. Vamos conferir na tela. Saudações, mais uma situação de direito, que normalmente acontece, com o produtor rural que está transportando mercadorias ou paga o transporte de mercadorias entre regiões, é a apreensão dessas mercadorias pela autoridade fiscal por não pagamento de ICMS, uma pergunta frequente que sempre gera muita polêmica. A fiscalização pode apreender mercadorias em trânsito com o objetivo de forçar o pagamento de determinado tributo, Exemplo, reter uma mercadoria dizendo que tem débitos de ICMS, e fazendo com que a mercadoria não saia dali enquanto não haja o pagamento. Bom, isso não é possível pelos seguintes argumentos. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal ele já pacificou, ou seja, ele já resolveu, já não tem mais outro entendimento a ser interpretado pelos tribunais. Quando o STF editou o que nós chamamos de súmula, que acaba unificando esse entendimento, a súmula número 323, que diz o seguinte, que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Portanto, a fiscalização ela não pode se valer da apreensão de mercadorias com o objetivo de forçar o contribuinte a pagar tributos, uma vez que a medida correta, na verdade, seria a cobrança, a ação de cobrança, a ação de execução fiscal, como também inscrever esse débito não declarado em dívida ativa, enfim, a apreensão é uma medida excepcional, Então só cabe reter mercadorias quando falta um documento fiscal ou quando for inidôneo esse documento que nós falamos, ou quando houver uma suspeita de um ilícito penal, como um contrabando, um furto, um roubo. Então acontece muito dessa situação também no transporte de carga. A apreensão também acontece bastante quando há o transporte de carga com determinado peso declarado e a nota fiscal foi emitida com peso inferior àquilo que foi embarcado, no caso de madeira, grãos, enfim. Ao passar pela fiscalização, essa mercadoria é apreendida. Enfim, correto pela autoridade fiscal seria fazer o auto de infração, aplicar a multa pelo não pagamento do ICMS e esperar o processo administrativo. Feito esse auto de infração e imposta essa multa, a mercadoria tem que ser liberada imediatamente. É que o ato de apreensão ele visa só assegurar que essa prova de um ilícito fiscal ou demais situações, ela possa ser assegurada no momento que está sendo lavrado esse auto de infração. Então, por isso mesmo, deve permanecer a apreensão somente enquanto estiver sendo realizada a coleta dos elementos que vão caracterizar esse ilícito. Relembrando, então, primeiro, a fiscalização não pode apreender mercadorias para forçar o pagamento de tributos e, segundo, pode apreender mercadorias apenas na falta do documento fiscal ou que não corresponda à realidade, como eu comentei aqui na situação dos pesos diferentes, enfim. Mas apenas temporariamente, até lavrar o auto de infração e identificar o proprietário. Então, nessas situações até um outro comentário, que nessas situações de apreensão de mercadorias, na maioria das vezes, nem a autoridade fiscal e nem a autoridade policial rodoviária possui capacidade de armazenamento para ficar como depositário dessa mercadoria apreendida. Por isso sugerimos que quando procurar um profissional que faça essa defesa, sugira até mesmo levar de volta como depositário para deixar essa mercadoria num local apropriado, enquanto se discute essa situação em defesas e processos, minimizando esse prejuízo
que foi sofrido aí com a apreensão da mercadoria. E uma observação final, essas dicas que eu passei aqui hoje, elas valem apenas para quem está com mercadoria legalizada, né? Gado com origem lícita, nota fiscal ou comprovante de pagamento que demonstre, né, ser proprietário dessa mercadoria. Então estamos à disposição para receber aí mais sugestões de discussão aqui para as nossas pautas, e todos os quadros continuam aí disponíveis no YouTube Direito Agrário, Canal Rural. Saudações, sejam sempre bem-vindos. Maravilha, nem eu sabia dessa aí, que coisa interessante, né? Tenho certeza que muitos produtores estão nos acompanhando, também não sabiam aí dessa informação trazida agora pelo advogado Pedro Puccini. Terminou o Giro do Boi, amanhã a gente se encontra às 7 horas da manhã no Canal Rural e ao meio-dia no canal do Criador. Até lá, tchau, tchau.